porque pouco mais de 100 pessoas participaram de um jantar de confraternização do PL, o Partido Liberal, em Brasília, que foi realizado na noite de terça-feira. Organizado pelo presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, o evento reuniu as bancadas do partido na Câmara dos Deputados e também no Senado. O presidente Jair Bolsonaro chegou por volta das 9h30 da noite e permaneceu no local por cerca de 1 hora. O chefe do executivo tirou fotos com os presentes, mas não discursou. Antes de sua saída, Jair Bolsonaro foi aplaudido de forma efusiva pelos aliados. Vamos acompanhar. E os atos mais importantes neste jantar foram a apresentação dos membros das bancadas, o discurso de Valdemar Costa Neto exaltando a importância de Jair Bolsonaro como líder da oposição e a oficialização do partido à reeleição de Arthur Lira, do PP, no comando da Câmara dos Deputados. Na saída, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse que Bolsonaro está recuperado e animado para falar com os apoiadores o quanto antes e que o baque já passou. Roberto Mota, queria a sua análise e sua avaliação. Jair Bolsonaro muito provavelmente se tornou o líder dos políticos e dos partidos conservadores e de direita. Na sua avaliação, é preciso que ele volte à cena política o quanto antes? Daniel, o presidente Bolsonaro é um fenômeno sem igual na política moderna brasileira. Ele resgatou sentimentos de patriotismo e de orgulho nos brasileiros. O presidente liderou e participou também de um processo de renascimento do pensamento político liberal e conservador no Brasil. O presidente Bolsonaro foi o primeiro presidente que eu me lembro, que eu vi em discurso defendendo a liberdade. O primeiro presidente que eu me lembro que disse que o Estado tem que ser menor. O primeiro que disse que o cidadão tem o direito de se defender, que o cidadão tem, sim, o direito de se armar e que esse armamento é uma defesa contra a tirania. Olha, um político que diz isso, que pensa assim, pode ser tudo, menos um tirano. Esse político, o presidente Bolsonaro, ele enfrentou a máquina da esquerda, que era e ainda é dominante no Brasil, a gente está vendo isso, e apesar de enorme desvantagem, venceu as eleições de 2018. Nos últimos 10, 15 anos, milhões de pessoas no Brasil conheceram as ideias liberais e conservadoras, que são as ideias da liberdade. Milhões de pessoas foram às ruas de verde e amarelo, cantando o hino nacional. Pessoas de todas as origens, de todas as classes, de todas as etnias. Eu sei, eu vi várias dessas manifestações. Essas pessoas foram às ruas em paz. Como eu comentei antes, muita gente olha para esse fenômeno e tem uma interpretação equivocada, né? Chama isso de uma forma depreciativa de bolsonarismo. Aí são os bolsonaristas. A gente ouve isso todos os dias como se fosse uma ofensa. O que essas pessoas não entendem, provavelmente por uma razão ideológica, é que os milhões de brasileiros que foram às ruas, eles não apoiam apenas um candidato, eles apoiam ideias. São ideias de liberdade, ideias de justiça, ideias de direito. E o que essas pessoas receberam em troca dos seus pedidos por esses direitos? Elas receberam ofensas, censura e intimidação. Também sobre esse assunto, Fernão Lara Mesquita. Fernão, 1 minuto e meio para você, por favor. A descrição do Mota, como sempre, é precisa. Tudo isso é verdade. Quer dizer, você tem um discurso novo, um fenômeno novo. Eu não diria que... quer dizer, eu acrescentaria que o Bolsonaro não propriamente liderou esse movimento, né? Isso é um movimento que nasceu do rompimento da censura pela internet, como foram as diversas primaveras que a gente assistiu pelo mundo, né? E o Bolsonaro embarcou nesse movimento e teve que criar um discurso novo, porque esse discurso não está pronto como os outros que estão aí,
né, que qualquer oportunista pega, né, esses discursinhos da esquerda que a gente ouve há 150 anos, né, qualquer bandidinho pega esse, sai falando tal e engana. Ele teve que inventar um discurso, né, e ele possivelmente não estava aparelhado com todo o grau de refinamento que uma tarefa como essa requer, né, para fazer um discurso bem acabadinho e tal, porque isso não está pronto nem aqui e nem em outras partes do mundo, né? Não é um discurso que você compra na livraria, não é um discurso que está pronto nas cartilhas, não é um discurso que você aprende na escola, né? É um discurso que ele foi retirando dessa massa de brasileiros que se manifestou e que também tem um discurso inarticulado, por essa mesma razão, porque esse discurso não está pronto, né? Não pode sequer ser importado, porque não está pronto fora daqui também, né? É um discurso que está lá nos anais, né? É um discurso que só quem se interessou pela história de outros momentos da humanidade, onde esse discurso realmente foi levantado e burilado e trabalhado, aprendeu, né? Porque você tinha uma humanidade que viveu milênios, desde o primeiro homem até a Revolução Americana, né? Debaixo do tacão do absolutismo, né? Monárquico e religioso, né? Regimes regidos pelo terror. Então, esse discurso foi engendrado lá atrás e depois foi sendo pervertido pela turma que quer, como é do mote oficial do Foro de São Paulo, reconstruir aquilo que foi perdido com a queda do muro na Europa do Leste, né? Que é o quê? A volta do poder de partido único, onde só tem um proprietário de tudo e a lei é feita e imposta pela polícia política, né? Que é o que está sendo remontado aqui no Brasil, né? Então, eu acho que foi muito bem apoiado o discurso do Mota na descrição do que contém o discurso do Bolsonaro. Eu estou tentando só imaginar aqui a dificuldade que foi para ele extrair esse discurso do material bruto que são as massas com um discurso inarticulado soltas nas ruas. De Paulo Figueiredo. Paulo, 2 minutos para você. Vai ficar aqui uma rasgação de seda pro meu amigo Roberto Mota, porque ele colocou muito bem o assunto. Acho que ele fez um bom apanhado do que significa o legado do Bolsonaro, e eu acho que nós podemos verificar isso quando nós prestamos atenção nas mudanças da sociedade, né? Vejam, se alguém voltasse no tempo, a gente está em 2022, se alguém voltasse no tempo 10 anos, que não é tanto tempo assim, em 2012, ia ouvir o brasileiro falar: brasileiro só é patriota na Copa do Mundo, brasileiro só quer saber do próprio bolso, brasileiro não pensa, não quer saber, não tem senso de patriotismo, né? Talvez se virasse para essas pessoas e falasse: olha, em 2022 as pessoas vão acampar durante 30 dias na porta dos quartéis pedindo intervenção militar, centenas de milhares, ou pedindo restituição da democracia, ou pedindo... As pessoas não sabem exatamente o que elas querem, elas só sabem que estão insatisfeitas com isso tudo que está aí, né? Então elas vão para as portas dos quartéis porque os quartéis simbolizam o que elas acreditam, que ainda é preservável. E eu acho que o presidente Bolsonaro, mais do que tudo, é um símbolo também. Uma vez, muito tempo atrás, acho que em 2017, eu acho. 2017, eu estive na casa do professor Olavo de Carvalho e a gente estava discutindo, o Bolsonaro ainda não era candidato, mas existia a possibilidade dele ser candidato, né? E aí o professor virou para mim e falou assim:
Paulo, o Bolsonaro, já não é mais só ele é um símbolo. Ele é um símbolo de algo muito maior, um símbolo daquilo que o povo acredita. E eu acho que o professor Olavo de Carvalho estava mais do que certo naquele momento. O Bolsonaro era o candidato que simbolizava as características que o Brasil queria. E acho que ele cumpriu esse papel muito bem. O Bolsonaro talvez tenha sido o único presidente que eu, Paulo, tenha votado com orgulho, com vontade, não no menos pior, mas votado assim, não, esse cara merece, esse cara defende as bandeiras que eu defendo, esse cara acredita na população de bem armada e na população em bandido na cadeia, esse cara acredita na família, esse cara acredita que o cristianismo tem um papel na sociedade, esse cara acredita, ou pelo menos coloca alguém que acredita em liberalismo econômico, em um papel menor do Estado na economia. Eu só podia enumerar aqui várias coisas, mas acabaria sendo repetitivo no que o Roberto está dizendo, no que o Roberto disse. O importante é que o Bolsonaro incorporou essas características e foi o símbolo que a população precisava até esse momento. O que nós precisamos ver é que o Brasil agora está entrando num novo capítulo. E resta saber, e é uma curiosidade genuína que eu tenho, se o presidente Bolsonaro quer continuar sendo esse símbolo, quer carregar o fardo de ser este símbolo, ele quer continuar sendo a liderança do Brasil daqui para frente em tempos que não serão mais fáceis. Ele pegou um mandato muito difícil, mas parece que os tempos daqui para frente serão mais difíceis. Então a curiosidade não é se o Bolsonaro é patriota, não é patriota, se ele ama o povo, não ama o povo. Isso ele já colocou durante os 4 anos em que ele serviu a nação. Com defeitos, com críticas que muitas vezes eu fiz, mas de forma digna, de forma honrada, de forma honesta, de forma patriótica. Resta saber agora se para frente ele quer continuar liderando a população. E para isso, para nós termos a resposta a essa pergunta, o presidente precisa romper o silêncio dele. Pode ser que tenha chegado o momento do Brasil ter uma nova liderança, que não seja o presidente Bolsonaro, que ele tenha cansado, é justo. Eu espero que não, mas é justo. Agora, pode ser que ele ainda esteja, que ele não tenha broxado ainda. Pode ser que ele ainda esteja pronto para o que o país vem pela frente. E é isso que eu acho que o silêncio do presidente, a quebra do silêncio do presidente precisa mostrar, porque as pessoas que estão nas ruas, elas precisam de uma satisfação. O líder lidera. Cabe ao líder o bônus da liderança e o ônus da liderança. Os dois cabem a ele. Então, estou muito curioso. A cada evento desse que o presidente sai sem falar nada, muita gente sai frustrada. O jantar do PL, também a participação de Jair Bolsonaro. Zé Maria, 1 minuto e meio para você, por favor. Pois é, olha, eu conversei hoje com vários parlamentares que estiveram nesse jantar, né? E a impressão é meio assim o que o Paulo falou. Eles achavam que o presidente Jair Bolsonaro chegaria lá fazendo discurso, cumprimentando a todos, mas não, ele entrou por uma porta e foi logo ficar numa mesa próxima da entrada, chegou e sentou, né? Tirou foto com alguns quando levantou para sair, mas lá, e quem se aproximou e conversou com ele. Antes do encontro, Jair Bolsonaro foi até o presidente Valdemar Costa Neto foi até o presidente Jair Bolsonaro e falou para ele fazer um discurso, para ele assumir exatamente a liderança das pessoas que estão reclamando aí e insatisfeitos e pedindo uma saída que não seja a que está prevista para o dia 1º de janeiro, ou mais para o dia 12 agora, na diplomação do ex-presidente Lula, né? E foi um jantar, e um jantar mesmo, não foi uma reunião, que foi outro ponto de decepção de alguns deputados que eu conversei, que esperavam um posicionamento firme do PL, um debate sobre o futuro do partido, mas não, foi um jantar mesmo, onde as mesas, eu sempre acho que atrapalha, porque todo mundo senta na mesa e janta e pronto, é como se fosse um restaurante um pouco maior.
E durante esse tempo ali, o presidente Jair Bolsonaro ficou restrito ali à mesa, e essa foi a realidade, essa foi a fotografia deste encontro. Agora, me disseram também que há estratégia do presidente, né? Dizem que esse silêncio dele vale ouro, porque ninguém sabe o que vai acontecer. Mas é que o tempo está pequeno demais, faltam 12 dias para a diplomação, e quando há diplomação é muito difícil a reversão, né? A diplomação é um ato perfeito da Justiça Eleitoral, dizendo que todos os processos foram extintos e que tudo está concluído. Toma aqui seu diploma, e é o diploma que será apresentado ao Congresso Nacional para a posse no dia 1º de janeiro. Então, eu vou te dizer, Paulo, que era uma expectativa forte de alguns deputados aliados, né? Lá só tinha amigos, lá só tinha aliados. Uma expectativa forte de que o presidente Jair Bolsonaro fizesse um discurso ou aceitasse esta oferta do PL de liderar a oposição no Brasil. Mas assumir esse posicionamento, entendo o posicionamento do presidente Jair Bolsonaro, assumir essa função de oposição seria admitir finalmente que não há mais o que fazer e pronto, vamos ser oposição. E esse silêncio, ele grita que o presidente não aceitou ainda que foi derrotado nas urnas. Complemento rápido de Paulo Figueiredo. Não, para dizer isso que o Zé falou. Eu converso com muitos amigos do presidente, deputados, senadores, pessoas próximas, e essa frustração, essa expectativa é grande de todos no entorno, não é uma vontade só minha. Assim como converso com as pessoas nas redes sociais, as pessoas falam: Paulo, o presidente não vai falar, Paulo, o presidente não vai falar. Há uma dúvida de se essa fala, como o Zé colocou muito bem, se essa ausência de fala é porque não quer desanimar a população e realmente não pretende fazer nada, ou por estratégia. Mas isso tem um limite, né? Havia um momento em que não havia o que o presidente falar, mas agora ele tem o que falar. Tem bastante o que falar. Então, é normal que as cobranças aconteçam e as pessoas devem olhar e cobrar. O líder precisa ser cobrado também. Essa atitude não é de baixar a cabeça, chamar os apoiadores do Bolsonaro de gado é injustiça. Então, portanto, eles não devem se comportar como um gado que abaixa a cabeça e segue o presidente para onde ele vai. Liderança é uma liderança de consenso, com diálogo. Rapidamente, Coronel Gerson Gomes, o encontro do PL, a participação de Jair Bolsonaro, ainda que ele não tenha falado nada. 1 minuto e meio, Coronel. Então, continuando na minha proposta ali da convocação do Conselho da República, eu acho bacana o nosso programa, porque já nas redes sociais já me questionaram aqui se haveria efetividade do presidente assumir essa liderança agora. O que aconteceu nesse jantar, Daniel, foi o mesmo que aconteceu na cerimônia na Academia Militar das Agulhas Negras. O presidente também chegou, ele não quis as honras militares, não se despediu dos generais presentes, chegou, saiu, não falou, estava nitidamente emocionado e aparentando estar um pouco abatido. A minha esposa, que é psicóloga, ela defende a tese de que o presidente Bolsonaro teve uma espécie de burnout e que até a sua imunidade pode ter baixado por causa disso, e por isso talvez tenha aparecido a erisipela e outras coisas, mas que efetivamente observamos é que talvez o presidente Bolsonaro esteja psicologicamente abalado e agora talvez no momento de recuperação. Agora, efetivamente importante o gerenciamento da crise, porque não adianta nós admitirmos que o país avançará para um outro mandato e que o presidente Bolsonaro, ou o PL, que agora é o maior partido do país eleito, passará à oposição se nós continuarmos nesse estado de exceção. E hoje a audiência pública do Senado nos falou, não é possível avançar dessa forma. Por isso, eu creio sim, ou o presidente da República, ou ele passa essa atribuição ao vice-presidente da República, que já está eleito até como senador, não tem esse problema de instabilidade, mas não podemos chegar ao dia 1º de janeiro sem que essa situação esteja equacionada. A diplomação, existe o artigo 14 que fala, inclusive, de impugnação em 15 dias. Há possibilidade ainda? Sim, há possibilidade, mas eu acho que o mais importante é nós resolvermos a crise da República que estamos vivendo.
Agora sim, só para encerrar, arrematar esse assunto, Fernão Lara Mesquita. Rapidamente, Fernão. Eu acho que o que falta, gente, é um pensamento a respeito de como mudar o sistema, né? Se uma coisa ficou provada com toda a trajetória do Bolsonaro, é que, enfim, claro que dentro se você pensar num presidente que está pensando em dar um golpe e não tem mais eleições, não vale esse raciocínio. Mas a conquista da presidência da República não muda grande coisa, né? Ou deixam de acontecer alguns malefícios durante o período que ele está lá, mas o sistema não se altera, né? E eu acho que o silêncio do presidente vai um pouco nessa toada, porque ele não tem o que propor senão ele próprio. E aí fica um discurso difícil para dizer, olha, a solução sou eu, né? Em vez dele, né? E é disso que o Brasil tem vivido. Nós temos que pensar num sistema diferente, né? Onde nós já experimentamos a esquerda, a direita, o meio, o alto, o baixo, só não experimentamos ainda transferir o poder para o povo, né? E essa é a única revolução que já houve na história da humanidade, né? Existem técnicas e tecnologias para você fazer isso e dar ferramentas concretas para o povo passar a mandar no governo mais do que ele manda hoje, né? Esta seria a grande mensagem que talvez aglutinasse toda essa massa que está aí à procura de alguma coisa que seja mais do que um indivíduo, né? Eu acho que é por aí que vai o silêncio do Bolsonaro, é que ele mesmo fica esquerdo para se propor ele próprio como a única solução.